E aí, galerinha, beleza? Estamos iniciando mais uma aula de língua portuguesa, tá bom? Nós estamos aqui iniciando uma aula para falar sobre pronomes, tá? Pronomes possessivos e pronomes de tratamento é o conteúdo da nossa aula. Vamos acompanhar aqui comigo, então, que nós vamos trabalhar? Olha lá. Então, nós vamos fazer a leitura aqui, fragmento do diário de Anne Frank, tá? Vamos fazer o reconhecimento do emprego dos pronomes de tratamento e dos pronomes possessivos e também vamos fazer a leitura de uma charge, beleza? Vamos lá? Então, eu quero convidá-los aqui, para fazer comigo a leitura do diário de Anne Frank. Quem aí já leu o diário de Anne Frank? Alguém já leu? Já ouviram falar na Anne Frank? E vocês já produziram um diário? Então, um diário é um texto muito comum, Antigamente as pessoas faziam mais, escrita de diário, muitas pessoas, provavelmente as mães de vocês, muitas delas acabavam produzindo diários aí, Hoje, com o surgimento da internet, então a gente acaba escrevendo mais nas redes sociais e deixa um pouquinho o papel de lado, mas antigamente a escrita de diários era muito comum. Então, a Anne Frank, ela escreveu um diário, uma situação não muito agradável, mas esse livro acabou se tornando público aí, então se espalhou aí pelo mundo. Então, um livro muito consagrado. Vamos lá então, galera? O Diário de Anne Frank, olha lá, é um livro escrito pela menina judia durante a Segunda Guerra Mundial, tá? Teve de se esconder com a família e outras pessoas para fugir de nazistas. Então, olha a situação em que ela escreveu esse livro, Não é uma situação muito comum e nem muito agradável, Então, ela passava boa parte do seu tempo fazendo a escrita ali do seu livro, que na verdade naquela época era um diário apenas, Se tornou um livro e acabou sendo divulgado aí para todo mundo, tá? Então, olha lá a imagenzinha, Então, muito bacana, é um livro que eu recomendo que vocês leiam, que vocês procurem, conhecer, porque a história dela é incrível, gente, incrível de verdade, Mas eu não quero contar tudo, a gente vai ler um trechinho, do livro, mas vocês vão ficar sabendo quando vocês lerem o livro completo. A leitura é bem importante, espero que vocês estejam atentos e leiam também depois a obra completa, beleza? Vamos lá. Então, reparem que o diário, ele é escrito com uma data, Sempre tem que ter uma data daquele acontecimento que está sendo relatado. Então, ela começa lá em cima, vamos ver lá. Sábado, 20 de junho de 1942. Fiquei alguns dias sem escrever porque queria, antes de tudo, pensar sobre meu diário. Ter um diário é uma experiência realmente estranha para uma pessoa como eu. Não somente porque nunca escrevi nada antes, mas também porque acho que mais tarde ninguém se interessará, nem mesmo eu, pelos pensamentos de uma garota de 13 anos. Bom, não faz mal. Tenho vontade de escrever e uma necessidade ainda maior de desabafar tudo o que está preso em meu peito. Quero que o diário seja minha amiga e vou chamar esta amiga de Kitty. Olha lá outra data agora. Quinta-feira, 16 de março de 1944. Querida Kitty, acima de tudo, tenho de manter meu ar de confiança. Ninguém deve saber que meu coração e minha mente estão sempre em guerra um com o outro. Até agora, a razão vem ganhando a batalha. Mas será que minhas emoções não vão acabar dominando? A melhor coisa é poder escrever todos os meus pensamentos e sentimentos, do contrário, iria me sufocar. Sua Anne Frank. Olha lá então que ela chamou o diário, por um nome. Vocês chamariam um livro que vocês escreveram, por um nome, como se fosse o nome de uma pessoa? Olha que interessante, Então, ela queria uma confidente, uma amiga para contar todos os seus segredos. Como ela não poderia ter, porque eles estavam ali refugiados, fugindo ali de uma situação ali muito desagradável, Então, provavelmente, aquela escrita ali ajudava ela a contar todos os seus segredos, todos os seus medos, todos os seus sonhos
é muito bom ter alguém, né, para contar algo que nos faz se sentir melhor, né? Então, muito legal ter um amigo por perto. E nesse caso, o diário acabou sendo o amigo mais próximo, né? A amiga mais próxima nesse caso, beleza? Vamos lá, galera, temos aqui uma atividade, acompanhem comigo. Observe esses trechos de diário de Anne Frank, tá? Quero que o diário seja minha amiga e vou chamar esta amiga de Kitty. Por que Anne Frank dá um nome ao seu diário? Pense um pouquinho, responda, já retornamos. Legal, galera, voltando então para conferir a resposta. O que você respondeu aí? Por que então a nossa personagem Anne Frank dá um nome ao seu diário? Eu havia comentado um pouquinho, né? Vamos ver então por que será? Olha lá, porque ela sentia a necessidade de ter uma pessoa de confiança com quem pudesse desabafar, ou seja, uma amiga, né? Então eu havia comentado antes com vocês o quanto é importante ter alguém para confidenciar, né, aqueles problemas, aquelas situações, angústias, sentimentos, né, todos que nós temos, e sozinho não é legal, né? Então ter um amigo sempre é importante. Valeu? Vamos lá, continuando então. Agora vamos tratar dos pronomes possessivos. Vocês já ouviram falar nos pronomes possessivos? Vocês lembram o que são pronomes possessivos? Vamos ver. Por exemplo, esta caneta é minha, né? Este lápis é meu. Opa, né? Então lembram então que isso é pronome possessivo? Ah, isso é meu e de mais alguém. Então isso é nosso, né? Então é meu e de mais alguém. Então isso é nosso. Então é muito interessante nós descobrirmos que isso é pronome possessivo. Vamos lá então descobrir um pouquinho mais? Vamos lá. Então, olha lá, pronomes possessivos são aqueles que se referem às pessoas do discurso, né? Quem é a pessoa do discurso? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, tá? Então, dependendo do objeto, eu vou ter que fazer a concordância lá. Isso é meu, isso é dele, isso é dela, isso é nosso e assim por diante, tá? Então, olha lá, um exemplo aqui, ó. Minha casa é grande, minha casa é grande. Minha é pronome possessivo, porque indica a posse, né? Então, pertence a mim, né? Então, é mais ou menos dessa forma, pertence a mim. Então, essa casa é minha e ela é grande, né? Grande aqui é só o adjetivo, né? Para dizer o tamanho da casa, mas a posse está indicada justamente no pronome possessivo, minha, beleza? O que você tem aí, né? Uma bicicleta, um videogame, né? Você vai dizer, esse videogame é meu, né? Essa bicicleta é minha, porque é a bicicleta, então a bicicleta é minha, é o videogame, então esse videogame é meu. Então nós temos que fazer, né, a adaptação de gênero também, né? Certo? Vamos lá. Agora chegamos à segunda atividade. Eu quero que vocês prestem atenção nessa atividade para aprendermos um pouco mais sobre o nosso conteúdo. Repare aqui então.
leia o trecho de O Diário de Anne Frank e indique quais são os pronomes possessivos aqui, tá? Então, tenho vontade de escrever e uma necessidade ainda maior de desabafar tudo o que está preso em meu peito. Quero que o diário seja minha amiga e vou chamar esta amiga de Kitty. Pense lá um pouquinho, identifique e já retornamos. Legal, então voltamos aqui, vamos fazer a conferência, né? Quais são os pronomes possessivos presentes? Acompanhe aqui. Olha lá, então apareceu lá, pronome meu, para se referir ao peito, né? Meu peito, e minha, porque está se referindo à posse da amiga, então essa amiga me pertence, ela é minha amiga, beleza? Agora chegamos à atividade número 3, tá? Então, quero que você observe aqui o enunciado da questão, tá? Vamos lá. Identifique no trecho a seguir os pronomes possessivos e a que pessoa do discurso ele se refere. Então, faça a leitura e já voltamos. Voltamos, pessoal. Vamos ver então quais são, né, os pronomes aqui que estão presentes. Vamos ver? Olha lá. Então está aqui destacado, ó. Meu ar, né? Meu coração, minha mente, certo? Então os pronomes possessivos
e aqui minhas emoções. Beleza? Conferido? Então vamos adiante. Agora quero que você observe aqui mais um trechinho do nosso conteúdo. Olha lá. Pronome possessivo, ele varia de acordo com a pessoa do discurso envolvida. Eu já falei sobre isso um pouquinho nessa aula. Então, quem está envolvido? Sou eu, é o tu, é o ele, somos nós, vós ou eles, né? Então, tudo isso eu tenho que perceber. Então, varia em número, né? E também varia em grau, né? Grau aumentativo, diminutivo, né? Conforme o gênero masculino e feminino, tá? Do substantivo. Então, observe lá. Por exemplo, a pessoa do discurso é eu, primeira pessoa, né? Então, aqui, meu quarto, minha cama, meus segredos, minhas coisas, né? Agora, o pronome, né, vai ser relacionado ao ele ou ela, a eles ou a elas. Como que fica? Seu quarto, sua cama, seus segredos, suas coisas, tá bom? Então, eu estou falando algo que pertence a você. Então, aquilo ali é seu, aquela bolsa é sua, aquele brinquedo é seu. Então, eu estou falando do outro, em terceira pessoa. Legal? Atividade número 4. Observe aqui o enunciado. No trecho a seguir, troque de lugar as palavras coração e mente, tá? E observe o que ocorre com o pronome possessivo. Depois, reescreva a frase adequando o uso do pronome possessivo aos seus substantivos. Já voltamos. Legal, vamos ver então como ficou, pessoal. Acompanhe. Olha lá, então como estava a frase, né? Então, coração e mente estavam posicionados, meu coração, minha mente. Aí foi modificado, meu mente e minha coração. Opa, não fica legal, né? Sou estranho. Então, não pode ser assim, né? Fica fora do normal. Então, como que deveria ficar aqui, ó? Ninguém deve saber que minha mente e meu coração estão sempre em guerra um com o outro. Então, eu tenho que fazer a adaptação e não simplesmente trocar uma coisa com outra, né? Então, o gênero masculino tem que combinar, né, com o pronome também, beleza? Vamos lá, vamos relembrar então os pronomes de tratamento agora. O que é o pronome de tratamento? Eles são usados para dirigir-se formalmente a um interlocutor. Às vezes, eles são usados para fazer referência a alguém. Com exceção de você, esses pronomes são empregados no tratamento cerimonioso, então, para algumas autoridades, beleza?
Vamos acompanhar a leitura da charge? Observa aqui, ó. Ele não gosta de ser tratado de Vossa Alteza, porque sofre de medo de altura. Opa, alteza? Será que alteza aqui tem a ver com altura? Acho que não, né? Então, o sentido de alteza aqui, ele foi alterado. Então, alteza é um pronome de tratamento, beleza? Agora, vamos lá, atividade número 5. Identifica o pronome de tratamento utilizado na charge para se referir ao rei. Ele foi empregado corretamente? Será? Já voltamos. Legal, então vamos ver então se o pronome foi empregado corretamente. Vamos lá? Olha lá, o pronome utilizado foi Vossa Alteza. Não foi empregado corretamente, pois o pronome de tratamento adequado para reis e rainhas é Vossa Majestade. Então aqui foi empregado um pronome, né, de tratamento inadequado, beleza? Vamos aprofundar um pouquinho nossos conhecimentos, pessoal. Observe lá, então, o que é, então, Vossa Majestade, né? Ou Sua Majestade. Todos os pronomes de tratamento com vossa, na sua estrutura, são utilizados para se referir à pessoa com quem se fala. Entretanto, se estiver falando da pessoa, então se usa sua. Então, estou falando sobre ela. Então, é Sua Majestade. Quando eu falo com ela, é vossa, tá bom? Então, Vossa Majestade deseja falar com o ministro? Então, a pessoa que faz a pergunta está falando diretamente com o rei ou a rainha, nesse caso. Vossa Majestade ou Sua Majestade? Vamos lá. Não sei o que Sua Majestade falou com o ministro durante a reunião. As pessoas que estão conversando se referem ao rei ou rainha e estão falando deles e não com eles. Então, é importante fazer essa diferença, quando eu falo diretamente com a pessoa ou quando eu falo sobre a pessoa. Então, são formas diferentes de se utilizar, tá bom? Então, esse dado aqui é muito importante e significativo. Bom, galera, estamos chegando à parte final da nossa aula. Quero que vocês observem o que nós aprendemos, então, durante o nosso momento, né, de hoje. Nós fizemos a leitura, né, lemos o trecho do diário de Anne Frank, aprendemos os pronomes possessivos, meu, minha, nosso, né? Então, eles são aqueles que se referem às pessoas do discurso, eles indicam, então, a ideia de posse, e também aprendemos algumas citações do emprego de Vossa Majestade e Sua Majestade. Muito obrigado
e até uma próxima. Valeu!